Capítulo 361. Chegando ao leilão. 1. No final da tarde do dia do leilão, não sobrou tempo para as pessoas chegarem à cidade para participar do evento especial. Com o final do dia se aproximando e a temperatura local caindo após um dia ensolarado, faltavam apenas 3 horas para o tão esperado leilão começar. Mas mesmo faltando algumas horas, a área ao redor do Teatro Milfol, onde aconteceria o leilão, já fervilhava de atividade. Grades raramente vistas bloqueavam alguns caminhos que levavam às ruas laterais da área do teatro. Em contrapartida, vários outros separavam as calçadas e as ruas que conduziam ao local. Várias pessoas, curiosas para ver a chegada dos leiloeiros, já se encontravam na periferia da cidade, aglomerando-se nas beiradas das calçadas enquanto aguardavam as carruagens das pessoas que chegariam em breve para o evento de hoje. Para a grande maioria das pessoas nesta cidade, não foi fácil ver nobres e magos poderosos. Portanto, mesmo que nenhum desses curiosos tivesse nada a ganhar com a presença ali, centenas de pessoas chegavam a cada minuto para se juntar à multidão que estaria acompanhando a chegada dos participantes do leilão. Enquanto o povo se preparava para assistir à chegada dos leiloeiros, os soldados do Exército Real mantinham suas posições a cada 10 metros, concentrando-se em manter a área organizada e evitar o caos. Em meio à espera do povo e ao trabalho de muitos militares da região, uma grande, bem feita e bela carruagem iniciava seu percurso pela área sob observação, rumo ao teatro no centro da cidade. Ao ver passar tal carroça com o símbolo da família real, a multidão aumentou o barulho no local ao ver o veículo com alguns dos materiais que seriam utilizados no leilão chegar junto com os leiloeiros. Apenas uma pessoa ficou responsável por todo o evento durante o leilão. Mas nos bastidores, outros profissionais trabalhavam para manter os dados relativos ao leilão, coisas burocráticas que eram necessárias em todos os lugares, seja na Terra ou no Reino Polaris. Esta vai ser uma noite movimentada, comentou um dos homens que chegava ao teatro local com o grupo enviado pela família real. Esta cidade sofrerá esta noite. Ao amanhecer, teremos um Milfol transformado. Será? Uma mulher de meia idade bem vestida perguntou. Algumas das forças que participarão deste leilão não são do tipo que pode ser facilmente reprimida. Poucos terão coragem de desafiá-las. Sim, mas há 20 itens a serem leiloados, mas 13 deles são de 3º grau, com mais de 30 magos em Milfol esta noite, as coisas podem sair do controle rapidamente. Outro homem comentou concordando com as palavras do primeiro homem. De qualquer forma, não é da nossa conta. O líder dessas pessoas, um homem de aparência mais velha, barba e cabelos brancos, disse em tom calmo. Nada vai acontecer dentro do teatro. Quanto lá fora, não tem nada a ver conosco. É função do exército garantir as leis reais na cidade. As 3 pessoas com este homem, um mago de alto nível, concordaram imediatamente com ele. Após a chegada desse grupo, que organizaria o que faltava ser organizado, os minutos passaram, e logo Nina e Eve chegariam ao local do leilão para acompanhar a chegada dos participantes do evento. Algumas famílias usavam eventos como esse para manter contato com outros poderes de status igual ou superior, de modo que esses dois logo veriam chegar os primeiros grupos de participantes, mesmo que faltassem dezenas de minutos para o início do leilão. Nina veria os magos e vários nobres de fora da região de Milfol chegarem em carruagens luxuosas, bem como membros do Templo do Despertar e outras forças do reino. A Associação Local de Ferreiros foi representada pelos anciãos do Conselho. Ao mesmo tempo, grupos semelhantes de outras profissões chegariam com bastante antecedência. Os olhos de Nina brilharam enquanto ela observava, um tanto impressionada com a quantidade de magos presentes na cidade naquele dia. Quero chegar a esse nível um dia. Ela pensou consigo mesma enquanto olhava em volta com um sorriso. Ao admirar o poder de pessoas semelhantes àquelas que levaram Loren, ela viu a chegada de um famoso grupo local, a família Mazante. Nina e praticamente toda a multidão, que agora somava mais de 4.000 pessoas, olharam na direção deles enquanto vários homens armados com rifles e armaduras caminhavam ao lado de uma carruagem de metal. TSK.
A família Mazzanti é imponente. Em tão pouco tempo, cresceu do nada a ponto de poder competir com as principais potências da cidade. César é um gênio. O que você espera dele? Crescer é muito fácil para ele. Não se surpreenda, mas ele vai ficar bem. Ele está se metendo em problemas cada vez mais assustadores. Eu mesmo ainda não sei por que o Visconde ainda não tratou com ele. Várias pessoas na área comentaram entre si enquanto a carruagem do vice passou de carro, apenas com ele e Layla. Rory ficou para trás para proteger a sede da família. Ao mesmo tempo, Layla queria ajudar Vicente a resolver seus problemas rapidamente para que pudessem resgatar Jasmine. Tudo vai ficar bem? Ela perguntou enquanto olhava para Vice. Não posso garantir nada, comentou Vicente enquanto olhava na direção onde Nina e Eve estavam, sorrindo sob a máscara. São noites incertas como esta que mudam o destino. Vamos seguir nossos planos e ter cuidado. Se fizermos o que planejamos, não teremos arrependimentos. Enquanto conversavam, uma mulher envolta em escuridão e montada em um cavalo estranho veio correndo pela área, aproximando-se rapidamente da carruagem de Vice. Ao passar por eles, Vicente e Layla observaram enquanto ela olhava na direção deles. Quem são eles? A mulher se perguntou, percebendo o quão incomum esse grupo era, mas também como a multidão parecia muito interessada nessas pessoas. Mas ela não perdeu muito tempo pensando nisso e logo foi para o teatro. Enquanto isso, na carruagem atrás da de Vicente, uma mulher de cabelos negros e aparência doce estava parada ao lado de um homem mais fraco que ela, um mago de baixo nível. Senhorita Mercer, o que devemos fazer? Este homem perguntou ao mago de nível médio à sua frente. Ela ficou olhando para a carruagem de metal da família Mazzanti, pensando no que ouvira sobre César e aquela família. Ela tinha ouvido tudo o que as autoridades locais sabiam sobre a casa Mazzanti, desde o fato de que César estava atualmente no nível 5, tinha um basilisco mago de nível médio, mas também um modelo de arma especial que parecia muito problemático. Seu grupo não sabia onde estavam Casey e Layla, duas das pessoas que deveriam eliminar em sua missão atual. Mas eles achavam que essas pessoas também estavam de alguma forma ligadas a César, o que significava que todos os seus problemas locais poderiam ser resolvidos através dele. Mas com tanto poder ao seu lado, César não cairia tão facilmente. Vamos esperar, ela disse. O Visconde Simmons parece ter grandes problemas com César, e César também tem coisas para resolver com ele. Vamos dar a eles a chance de se enfrentarem após o leilão. Fim do capítulo. Capítulo 362. Chegando ao leilão 2. Quando Vicente e Layla chegaram ao teatro, Shelby chegou em uma carruagem diferente da de sua família, ao lado apenas de Molly e Mira. A mulher de cabelos laranja tinha um olhar sério, ignorando a multidão a caminho do teatro local, enquanto sua amiga loira via o quão ansiosa essa mulher estava. Mira perguntou a ela: "Você e seu amigo vão atuar esta noite?" Shelby não respondeu de imediato, mas foi sincera após um momento de silêncio. "Sim, hoje é um grande dia para mim. Se eu não atingir meus objetivos hoje, tudo o que almejo estará fora de alcance. Você pretende lidar com ele? Quanto menos você souber, Mira, melhor para você. A cidade estará um caos depois de hoje. Esta será uma oportunidade para nós, mas grandes perigos estarão pela frente. É melhor não saber coisas que irão complicar sua vida." Mira entendeu as palavras da amiga e suspirou, imaginando o apoio que ela havia dado a Vicente, e o fato do casamento de Shelby estar tão próximo fez com que algumas cabeças rolassem. Eles provavelmente eliminarão Marcos, mas e o Visconde Simmons? Ele agora é um mago de nível médio. Não será fácil lidar com alguém ligado a ele. Além disso, o exército sofreu recentemente uma tragédia e já estão vindo soldados da capital para cá. A loira suspirou ao pensar na quantidade de problemas complicados em Milford ultimamente. Tudo isso só fará sentido se o Visconde cair. Mas será que eles conseguirão derrubar alguém tão forte? Ela se perguntou um tanto pessimista. Mas enquanto chegavam ao teatro para passar a noite, o grupo do Visconde Simmons chegou com um clima muito mais positivo.
Marcos ficou ao lado de sua mãe e de seu pai com um largo sorriso no rosto, esperando o início deste grande evento. Ele se casaria com Shelby nos próximos dias e sabia que seu pai compraria algo neste leilão para dar a ele e a Shelby. Considerando o número de itens valiosos que supostamente estariam neste leilão, ele não pôde deixar de ficar ansioso com a noite. Com a ajuda do meu pai e dos presentes de casamento, poderei elevar minha base mágica ao nível de um mago nos próximos 12 meses. Pensou o loiro enquanto observava a multidão nas calçadas. Enquanto isso, o Visconde sorria ao pensar em seus próprios objetivos. Depois do casamento de Marcos, eu cuidarei daquele pirralho do César antes que ele prossiga. O desgraçado está progredindo muito rápido. É melhor acabar com ele de uma vez por todas. Tudo estará a meu favor com a morte de César e o casamento de Shelby com Marcos. Será apenas uma questão de tempo até que eu tenha acesso ao ramo principal da House Staples e ao apoio do Marquês. Tal como Vicente pensava, não seria apenas a família Staples que beneficiaria com o casamento de Marcos e Shelby. A família Simmons tinha muito a ganhar porque a família de Shelby era um ramo de outra família nobre do reino, uma família que detinha o título de marquês em outra província. O ramo principal da família Staples e o ramo Milford não eram próximos. No entanto, não havia nada no mundo mágico que não pudesse mudar. Hoje, os Staples of Milford não são relevantes para o ramo principal. Mas com o casamento com a família Simmons, as coisas podem mudar. Com essa mudança, o Visconde Simmons poderá iniciar negociações com o Marquês, um bom começo para ele se aproximar do título de Conde. Eu poderia alcançar o título de Conde nos próximos 5 anos. Ele sorriu ao colocar a mão em uma das coxas de sua esposa e apertou-a com interesse. Querido. A esposa do Visconde olhou para ele com um sorriso, vendo que seu marido poderia estar animado para fazer algo mais depois do leilão. Então, todos aqueles que estariam presentes no leilão noturno chegaram ao teatro local e logo seguiu o tapete vermelho desde a entrada do prédio até seus respectivos assentos. O prédio do teatro local tinha basicamente 2 níveis. A primeira era a arquibancada comum, onde não havia muita privacidade nem serviços. Normalmente, as pessoas menos ricas ficavam nesta área. Ainda assim, nesta noite, aqueles que tivessem curiosidade sobre os poderes envolvidos neste leilão, como crianças e estudantes, ficariam em tal área. O segundo nível eram as salas VIP, distribuídas em 3 andares, mas que ofereciam serviços muito semelhantes, com banheiros individuais, lanches e bebidas, além de áreas de reunião e convívio. Um leilão como o desta noite poderia facilmente levar 2 ou 3 horas do início ao fim. Mas entre o início e o fim do leilão, as pessoas podem ficar mais ou menos interessadas nos itens leiloados. Nessas situações, era muito comum as pessoas descansarem, comerem ou até mesmo negociarem com outras pessoas no leilão enquanto aguardavam os itens que lhes interessavam. Claro que a entrada não era gratuita e cada grupo tinha que pagar uma taxa, com base no número de pessoas e na área onde estariam hospedadas. Vicente pagou uma taxa de 100 moedas de ouro por uma sala neste evento, uma soma avultada, mas que não se compara ao valor total dos itens que serão leiloados esta noite. Então ele e Layla se dirigiram ao local designado pelos organizadores do evento, fazendo o mesmo que os demais participantes. A meio caminho de sua localização, Shelby e seu grupo encontraram um grupo de Dryhaven que incluía uma mulher de cabelos verdes, um homem loiro e um homem de meia idade. Shelby Staples, a mulher de cabelos verdes, Livia Norris, sorriu ao ver sua antiga colega. Livia. Os olhos de Shelby se estreitaram ao ver Livia pegar uma das mãos do jovem mestre Grant. Esqueci que sua família era de Milford. Haha, não esperava ver você aqui hoje, Shelby. Livia disse com um sorriso exuberante no rosto. A propósito, ouvi dizer que você está noivo. É isso mesmo? Sim, está certo. Shelby sorriu rigidamente para Livia, imaginando que esta mulher verde tinha algo em mente. Livia estreitou os olhos e disse: Estou noivo também, haha, que coincidência. Shelby, você conheceu meu noivo? Este é Nicholas Grant.
O jovem mestre e herdeiro da família Grant. Ela lançou a Shelby um olhar superior. Quem era seu noivo mesmo? Marcus Simmons. Sim, isso mesmo, pequeno Marcus Simmons. Lívia sorriu, mostrando a Shelby que eles eram diferentes até em termos de futuros parceiros. Nicholas não conhecia a história deles e se apresentou formalmente a Shelby. Senhorita Staples, prazer em conhecê-la. Ouvi muito sobre sua família. O prazer é meu, jovem mestre Grant. Shelby sorriu graciosamente para ele. De qualquer forma, espero vê-lo novamente em breve. Vou para o meu escritório agora. Até mais. Lívia saiu com seus companheiros, um pouco mais felizes no momento. Fim do capítulo. Capítulo 363. Conversas antes do início do leilão. Ao entrar em sua sala VIP, Lívia sentou-se em um sofá da área de estar de seu quarto, onde poderiam ser acomodadas confortavelmente até 6 pessoas em uma sala aconchegante, de aspecto antigo, mas muito agradável. Alguns lanches e bebidas estavam espalhados, mas ela os ignorou enquanto sorria e chamou a atenção de Nicholas. O que se passa contigo? Ele sorriu enquanto se sentava em frente a ela e pegava algumas uvas. Shelby e eu estudamos na mesma Royal Academy. Temos uma história, Lívia disse enquanto se lembrava de seus dias na academia, lembrando de coisas de mais de 5 anos atrás. Oh, que tipo de história? Vocês eram amigos por acaso? Lívia riu. Amigos? Não, nunca fomos amigos. Somos mais como rivais. Isso é. Ele parou de comer enquanto o conselheiro de Lívia fechava os olhos e balançava a cabeça negativamente. Lívia odiava Shelby. Aquela mulherzinha se acha tão linda, tão inteligente. Ela sempre era chata, dizia que não precisava de homem e que faria o seu próprio caminho. TSK. Eu odeio a atitude dela. Lívia disse enquanto seus olhos verdes brilhavam. Vou fazer tudo ao meu alcance para ficar no caminho dela esta noite. Ela murmurou enquanto olhava para o enviado de seu pai. Robert, preste atenção nas ofertas que ela faz. Comprarei todos os itens que ela quiser. O velho já havia percebido esse problema se aproximando dele e perguntou. Isso é realmente algo interessante, senhora. Estamos aqui por causa do Blister Avens. Se gastarmos mais do que deveríamos, sua graça não verá nenhum problema. Nicholas viu a expressão no rosto de Lívia e sorriu. Sir Marshall, não se preocupe, faremos o que Lívia diz. Eu mesmo falarei com sua graça, se necessário. Também tenho moedas comigo, se necessário. Isso, o velho cavaleiro do reino hesitou, sem saber o que fazer. Jovem mestre Grant, por que você está assim? Por que você está apoiando os exageros da senhora? O velho se viu em uma situação terrível, incapaz de impedir Lívia de fazer papel de boba. Infelizmente para ele, Lívia e Nicholas eram um dos raros casos de aristocratas noivos dos pais, que se apaixonaram à medida que se conheceram melhor. Nicholas amava Lívia e faria qualquer coisa para agradá-la. Até mesmo coisas que o colocariam em apuros mais tarde. Lívia sorriu ao ouvir o noivo, mordendo o lábio ao se levantar e sentar em seu colo. Nicholas. ... Enquanto isso, na sala VIP da família Mazante. A maioria dos homens de Vicente permaneceram em sua carruagem, enquanto apenas 3 pessoas acompanharam ele e Layla. Mas apenas ele e Layla estavam na sala VIP que lhes foi dada, uma sala no 3º andar do teatro. Ao chegar lá, olhou para ele e o viu subindo até a varanda daquela sala, de onde se tinha uma boa visão do palco onde aconteceria o leilão. Ela tirou a máscara e perguntou: por que você não me mostra seu rosto? Já temos um acordo. Eu nunca poderia te machucar apenas por saber sua verdadeira identidade. Por que você quer ver meu rosto, Layla? Quer saber se sou bonito? Vicente brincou ao ver o nível inferior do teatro ficar mais lotado, ainda de costas para ela. Quero falar com você e olhar em seus olhos. Quero saber se você é verdadeiro. Quero ver se você tem o que é preciso para fazer as coisas que promete. Ela disse enquanto se aproximava dele. Vicente virou-se para olhar para a mulher de cabelos grisalhos. O verdadeiro negócio, hein? Ele perguntou em um tom divertido.
Tudo bem, Layla. Quero ver se você tem a mesma coragem de dizer isso olhando nos meus olhos. Tirando a máscara, Vicente mostrou seu rosto para a mulher, fazendo com que seus olhos se estreitassem ao perceber não só o quão jovem aquele cara era, mas também sentiu algo familiar nele. Essa joia mágica que eu já vi antes. Ela se aproximou de Vicente, concentrando-se naquela coisa única e maravilhosa. Layla, você vai me beijar ou algo assim? Vicente sorriu enquanto segurava os braços dela, fazendo-a perceber sua situação, vendo-se tão perto de César que realmente parecia que eles iriam se beijar. Ela tentou dar um passo para trás, mas Vicente deu um passo à frente até prendê-la contra uma das paredes do quarto. O que você está fazendo? Ela perguntou, sentindo-se um pouco nervosa. Vicente riu enquanto a frequência respiratória de Layla aumentava e esta mulher ficou nervosa. Eu fiz o que você queria, não foi? Ele perguntou, colocando uma das mãos na parede enquanto olhava nos olhos cinzentos da mulher. Layla tinha um poder de supervelocidade, que a afetava em menor grau, mesmo quando ela não estava usando seus pentagramas. Mas ela não foi capaz de fazer algo tão simples como desviar de César agora que ele a cercou. Você realmente vai salvar Jasmine? Por que não tive notícias suas nos últimos dias? Ela perguntou depois de ter criado coragem para fazê-lo. Vicente respondeu, ainda nesta posição. Porque eu não te devo nada, Layla. Você me disse para cuidar da minha parte e ligar para você quando estava tudo pronto, não é? Estou fazendo o que combinamos. Irei em busca de Jasmine assim que a situação estiver estável e nossa inteligência sobre o inimigo for devidamente analisada. Meu grupo ainda está lidando com informações da facção de Facelés Ones. Eu vou confiar em você por enquanto. Ela engasgou ao tentar se afastar de Vicente. Mas quando ela estava prestes a se mover, ele moveu o outro braço, bloqueando seu caminho. O que você está fazendo? Ela perguntou a ele, seu coração batendo forte em seu peito. Eu não gosto de ser atacado assim, Layla. Vicente aproximou o rosto dela, aproximando-se do ouvido dela enquanto falava mais baixo. Ou você está comigo ou não está. Se não confia em mim, é melhor ir agora. Ela cerrou os punhos e olhou nos olhos dele enquanto movia a cabeça para vê-lo melhor. Eu entendo. Não vou mais questionar você desse jeito. Agora, por favor, me deixe em paz. Ou você é um daqueles que se forçam às mulheres. Vicente sorriu para ela ao se aproximar, fazendo-a fechar os olhos. Eu não preciso disso. Ao abrir os olhos, Layla viu Vicente voltar para a varanda da sala VIP e respirou mais fundo, sentindo-se aliviada ao notar seu corpo suado. Esse bastardo sabe como assustar. Achei que ele fosse me atacar. Ela parou por um momento, lembrando-se do cheiro dele e da frequência de sua respiração de momentos atrás. Mas em meio a seus pensamentos, Layla viu as luzes do teatro mudarem antes que uma voz feminina anunciasse o início do leilão. Fim do capítulo. Capítulo 364 Regras do leilão. Senhoras e senhores, o 113º leilão real da província de Scott está prestes a começar. Por favor, tomem seus lugares. Uma voz melodiosa anunciou o momento que todos esperavam e, ao mesmo tempo, as luzes ao redor do palco do leilão mudaram. O público imediatamente abrandou as conversas ao ocuparem os seus lugares, quer nas áreas de estar gerais, quer nas varandas das salas VIP. Vicente e Layla já estavam com as máscaras colocadas quando se sentaram na varanda do quarto, com ele de frente para o palco escuro e ela o observando de lado. Então a voz feminina anunciou: por favor, dê as boas-vindas ao nosso leiloeiro desta noite, Sir Joshua Marks, representante da Câmara Real de Comércio, chefe do 2º Departamento de Leilões. As luzes incidiram sobre uma grande cortina vermelha acima do palco, de onde, momentos após o discurso anterior, todos viram emergir um homem muito bem vestido e de smoking preto. Seus olhos eram claros e ele tinha algumas rugas aqui e ali que mostravam sua idade. Mas mesmo sendo obviamente uma pessoa muito experiente, seu corte de cabelo e sua barba o faziam parecer mais jovem, sem tirar a aura respeitosa que a idade impunha aos mais jovens.
Mas mesmo que sua aparência não fosse tão boa, não teria feito diferença. Ao não esconder seu nível, todos no leilão puderam facilmente ver que ele era um mago forte e de alto nível, alguém poderoso que não deveria ser ignorado. Ele sorriu e olhou para o público quando parou diante do palco. Bem-vindo ao Teatro Milfol. Esta noite realizaremos um grande leilão de itens raramente encontrados na província ou em grande parte do reino. Esta noite temos um total de 20 itens para leiloar, todos devidamente classificados e avaliados. Nossos queridos clientes têm a garantia real de que cada item é genuíno e exatamente o que apresentaremos. Para quem desejar saber mais, nossa equipe distribuirá as avaliações técnicas dos itens a serem leiloados a cada 3 rodadas de licitação. A partir de agora, antes, o primeiro item é leiloado. Por favor, revise os itens cuidadosamente antes de licitar. Os leilões eram raros no Reino Saidel, pois apenas a família real tinha permissão para realizar tais eventos. Mas o mercado negro existia e grupos do submundo realizavam leilões. Nos leilões do mercado negro, normalmente era preciso ter cuidado com os itens leiloados, pois não era incomum a venda de itens falsos ou com características inferiores aos apresentados no leilão. Mas obviamente este não foi o caso dos leilões da família real. Os itens desses eventos da família real tinham avaliações técnicas, e os relatórios de cada um dos itens em leilão ficavam disponíveis para qualquer pessoa verificar sua validade. Se um item apresentasse algum problema, essa pessoa poderia buscar a justiça real e até receber uma indenização caso fosse injustiçada. Mas dada a responsabilidade da família real e a qualidade do seu serviço, poucas pessoas desconfiavam dos métodos da família real. Ainda assim, a maioria das pessoas neste leilão estavam curiosas sobre os 3 primeiros itens a serem leiloados naquela noite, e logo, várias salas VIP estavam ligando para as muitas pessoas presentes neste evento. Vicente foi uma das pessoas que ativou o aparelho da sua sala, que enviou uma chamada aos frequentadores deste teatro. O leiloeiro continuou repassando as regras do leilão, enquanto os participantes recebiam a lista dos 3 primeiros itens com os relatórios de cada um deles. Antes de começarmos com o primeiro item da noite, gostaria de mencionar as regras deste leilão para que ninguém aqui perca o direito de dar lance. Em primeiro lugar, não é permitido brigar dentro do prédio onde está sendo realizado o leilão. Qualquer pessoa que atacar um concorrente será severamente punida. Qualquer pessoa que usar sua aura ou pressão mágica para impor-se a seus concorrentes receberá um aviso e será proibida de licitar naquele item novamente. Quaisquer comentários ameaçadores feitos durante o processo de licitação serão considerados uma violação desta regra, e a pessoa que os fizer será banida do evento. Terceiro, os itens do leilão só podem ser adquiridos através de lances com moedas, recursos de valor semelhante. Aceitamos apenas moedas. O descumprimento desta regra resultará na garantia do item ao segundo maior lance. O licitante com lance mais alto será multado em 50% do valor do item e proibido de participar de novos leilões, 10 anos. Quarto, os pagamentos são feitos imediatamente após o término da licitação de um determinado item. Quinto, os itens serão recolhidos na área de arrecadação ao final do leilão. Enquanto Joshua listava as regras, Laila e Vicente receberam a lista dos 3 primeiros itens a serem leiloados e seus valores. Os itens seriam de qualidade mais baixa, 3 itens de segundo grau, um dos quais era uma armadura, outro uma formação e, finalmente, uma planta viva com um pentagrama. Era possível que as pessoas comprassem pentagramas neste mundo. Existem métodos de armazenar pentagramas em sua forma livre, como o que o pessoal do Colégio Mágico de Saidel queria fazer com o pentagrama amarelo de Vicente, mas também era possível coletar o ser vivo por trás dele. Vicente já havia feito isso com a erva do 3º estágio. Ainda assim, também era possível fazer isso com feras e outros seres capazes de formar essas essências mágicas. Com esta possibilidade, alguém poderia até viver como um caçador permanente de pentagramas e vender tais seres por trás dessas essências, seja em leilões como este ou em lojas especiais.
Isso significava que as pessoas ricas poderiam facilmente obter alguns dos seus pentagramas comprando esses seres recolhidos por outros. Essa era uma maneira rápida e fácil de aumentar o poder, o que normalmente só os nobres ou os ricos podiam fazer. Interessante. Esta planta provavelmente tem um pentagrama valioso. Caso contrário, não estaria neste leilão. Vicente pensou antes de ler o laudo do perito que avaliou esse recurso. Ao fazer isso, ele viu que estava certo. Tal planta produziria um pentagrama mágico laranja quando fosse morta. Tinha afinidade com os elementos luz e madeira. Assim, o avaliador de tal recurso estimou que os poderes desta essência estariam de alguma forma relacionados à cura ou, melhor, às habilidades médicas. Eve tem afinidade com o elemento madeira. Seria interessante se eu poderia colocar as mãos nesta planta. Ele lembrou que Eve ainda não havia absorvido seu segundo pentagrama, já que os problemas recentes o impediram de cuidar de Nina e dar tempo para a loira caçá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 365 Leilão. Enquanto Vicente e todos os demais participantes do leilão liam o relatório dos primeiros itens, o leiloeiro terminou de explicar as regras. Muito bem, agora que as regras foram estabelecidas, começaremos a licitar o primeiro item em 5 minutos. Enquanto isso, mostrarei o primeiro item para vocês. Joshua disse enquanto apontava com uma mão para o lado esquerdo do palco. Ao fazê-lo, a iluminação mudou e uma parte do palco foi iluminada, mostrando a todos no teatro um camarote maior que um humano adulto, coberto por um pano branco com o brasão da casa Seidel. Um som mecânico soou e o pano foi removido sutilmente, mas rapidamente, revelando uma caixa de vidro contendo uma marionete com armadura. Este conjunto de armadura possui um elmo quadrado com um protetor facial em forma de rosto de demônio. Presos à área da testa estão ornamentos em forma de presas de cobra. Os ombros são bastante quadrados, muito largos e de tamanho grande. Eles são decorados com várias cobras de cada lado, são uma confusão emaranhada de corpos e cabeças de cobra. Os braços são protegidos por rebraces quadrados que cobrem totalmente, que ficam bem sob as ombreiras. Os antebraços são cobertos por braçadeiras que possuem uma mandíbula esquelética superior magistralmente trabalhada presa nas laterais externas. O peitoral é feito de muitas camadas de peças menores de metal, imitando as escamas de um réptil. Cobre apenas a frente, a parte traseira é onde ficam as tiras de fixação e não oferecem nenhuma proteção real. A parte superior das pernas é coberta por uma saia de várias camadas de folhas de metal que chega logo abaixo da virilha. A parte inferior das pernas é protegida por torresmos, que possuem uma grande ponta semelhante a uma barbatana de tubarão presa em cada lado externo. Josué apresentou: esta é a segunda pele reptiliana, uma armadura de 2º grau encontrada nas profundezas da ilha Barquitara. Disse que ela é capaz de proteger seu usuário de um ataque total de um acólito de nível 5, independentemente do poder do usuário. Avaliadores: pode até dissipar grande parte do poder de ataque do golpe de um mago, possivelmente salvando a vida de seu usuário. O leiloeiro explicou enquanto estava no centro do palco, às vezes olhando para a armadura enquanto gesticulava, às vezes olhando para o público, principalmente nos assentos comuns. Essa era uma armadura de 2º grau, útil para aqueles até o 2º estágio. Como tal, os magos e seus companheiros nas salas VIP teriam pouco interesse em tal coisa, e suas chances de licitar seriam baixas. Mas este item poderia ser de um valor tremendo para as pessoas na área comum. É preciso dizer que nem todos os itens deste mundo são apenas para pessoas da mesma classe. Em outras palavras, uma arma de 2º grau poderia ser usada por pessoas em qualquer estágio mágico, do 1º ao 4º estágio. Claro, não faria sentido para um soberano usar uma arma limitada ao estágio acólito, mas se alguém quisesse, usar tais armas não seria um problema, desde que tivesse cuidado com a quantidade de mana que usou. Quanto a um mago inferior usando um item de nível superior, o grande problema seria que ele não seria capaz de usar 100% dos recursos daquele item específico.
Mas embora isso possa ser ruim para as armas, não é necessariamente um problema para os itens defensivos. Ter um item defensivo com classificação superior ao seu estágio era como ter um seguro de vida super eficiente. Mas havia algumas exceções, e nem sempre era possível alguém usar algo de classe superior ao recomendado para seu estágio mágico. Esse não foi o caso da segunda pele reptiliana, então quando o leiloeiro anunciou o preço inicial, as pessoas na área comum logo ficaram entusiasmadas e muitos pensaram em licitar. A cada rodada do leilão, o leiloeiro apresentava o item e dava alguns momentos aos participantes para avaliar o quanto queriam e pensar em seus limites. Por isso ele não começou a licitar assim que terminou de falar, dando tempo às pessoas. Mas logo os 5 minutos que ele havia prometido acabaram e os lances chegaram um por um. 60 moedas de ouro, 61, 62, 78 moedas de ouro, 80, 88 moedas. Em apenas um minuto, o preço do primeiro item da noite atingiu quase o dobro do preço da armadura de segundo grau nas lojas comuns. Mas esta não era uma armadura comum. Seu valor de mercado era de 105 moedas de ouro e, fora de leilões como esse, nunca seria encontrado por um preço menor. Os participantes continuaram a competir ferozmente pela armadura até que o lance mais alto atingiu 100 moedas e novos lances tornaram-se menos frequentes. Mas a armadura ainda estava abaixo do preço justo, e mesmo que você tivesse as moedas, não seria fácil encontrar um item de segundo grau com 100% de eficiência como este conjunto. Então, havia pessoas neste teatro que estavam dispostas a pagar ainda mais do que o preço justo pela armadura. 115 moedas de ouro. Alguém na área comum disse com mais entusiasmo, chegando a um preço que poucos estavam dispostos a pagar. Ou melhor, não é que não houvesse pessoas dispostas a pagar o preço justo, mas algumas estavam interessadas em outros itens e, se prometessem lances mais altos, poderiam ficar sem moedas para competir. Outros simplesmente não tinham tantas moedas de ouro em mãos. Nem todos eram tão ricos como Vicente, que tinha milhares de moedas de ouro consigo. Como ninguém fará um lance mais alto pela segunda pele reptiliana, ela será leiloada ao preço de 115 moedas de ouro para o licitante 325. Anunciou o leiloeiro, concluindo a primeira venda da noite. O vencedor da licitação comemorou com os amigos nas áreas comuns enquanto um atendente foi buscar as moedas. Ao mesmo tempo, as conversas giraram enquanto o evento atingia seu primeiro intervalo da noite. Entre o fim de uma disputa e a apresentação do item seguinte, havia uma breve pausa para garantir que o licitante com lance mais alto seria homenageado. Caso contrário, o leiloeiro repassaria o item ao segundo licitante com lance mais alto. Mas nada correria mal com a venda do primeiro item da noite e, em breve, o segundo item, uma formação, foi leiloado por 129 moedas antes de Joshua finalmente apresentar a planta de interesse de Vicente. Agora vamos passar para o terceiro item da noite. Ele disse enquanto fazia sinal para o público se acalmar e gesticulava para a sua direita, onde uma pequena caixa em um suporte estava coberta com um pano branco. Fim do capítulo. Capítulo 366 Filipêndula Jaburan. Ligue HTSN Omicron VYL. Quando o pano que cobria a caixa caiu, todos viram uma pequena bola verde brilhante dentro, a forma que as plantas geralmente assumiam quando se sentiam ameaçadas. Todos sabiam que era uma planta só de olhar para ela. O leiloeiro então descreveu como era. A Filipêndula Jaburan é uma planta extremamente rara e minúscula e pode ser encontrada principalmente nas savanas. Ela floresce uma vez por ano durante uma semana, vermelho, prata claro, rosa claro e roxo escuro. Essas plantas crescem em grandes grupos, mas controlar e manter seu crescimento é um desafio. Eles podem ser cozidos e comidos. Como mecanismo de defesa, a Filipêndula Jaburan depende principalmente do ambiente para sobreviver. Eles dependem da clonagem, cultivando um novo espécime para se reproduzir. Elementos de luz e madeira, assim como o pentagrama laranja dentro dela, quem comprar ganhará facilmente um pentagrama.
E poderá usar o resto do corpo da planta para fazer um prato rico em mana e nutrientes. Não apenas delicioso, mas também possui propriedades curativas que podem não apenas reparar feridas físicas, mas também restaurar bases mágicas e aumentar a qualidade de mana daqueles abaixo do terceiro estágio. Todos ao redor ouviram as palavras de apresentação do terceiro item da noite, enquanto Vicente estava determinado a comprar este item. Esta planta não só poderia ajudar Eve a se tornar mais forte e ganhar uma habilidade de cura, mas Nina poderia beber sua sopa e melhorar um pouco sua situação. Ele imaginou. De acordo com a teoria da magia, os talentos e a forma mágica de uma pessoa geralmente eram determinados no nascimento, em mais de 97% das vezes. No entanto, mutações eram possíveis e eventos externos influenciavam o aprimoramento ou deterioração de talentos e formas mágicas. Pouco se sabia sobre como influenciar tais mutações, e qualquer opinião sobre o assunto era um tanto idiosincrática e não amplamente aceita pelos estudiosos de todo o continente. Mas mesmo sem saber o quão positivo isso poderia ser para a irmã, se mudaria a situação dela em 0 ou 100%, Vicente achou que valia a pena tentar obter tal recurso. Mesmo que isso não mudasse nada para ela, ele achava que ainda valeria a pena, porque pelo menos estaria tentando alguma coisa. E não havia risco de dar errado. O relatório de Filipêndula Jaburan dizia que mesmo pessoas sem gemas mágicas poderiam consumi-la como alimento e que isso afetaria cada pessoa na proporção de suas características e poderes. O limite eram pessoas no segundo estágio, o mesmo reino mágico da planta. Muito bem, o preço inicial para lances da Filipêndula Jaburan é de 90 moedas de ouro, com acréscimo mínimo de 1 moeda por lance. Disse o leiloeiro, deixando os interessados na planta fazerem as contas. Você tem 47 segundos para decidir. A conversa voltou a se espalhar pelo teatro quando Laila viu Vicente pegar o quadro de lances, item usado neste evento para organizar o leilão. Alguém na sua família é compatível com isso? Ela perguntou a ele. Mais ou menos. Você sabe que qualquer coisa que comprarmos chamará a atenção das pessoas no leilão para nós, certo? Ela perguntou a ele. Você realmente vai aumentar nossas apostas por algo assim? Claro que vou. Se você estiver com medo, pode voltar para o seu esconderijo enquanto ainda dá tempo. Não tenho medo de atrair pessoas interessadas em algo dessa qualidade. Vicente comentou em tom sério. Se alguém quiser morrer por esta planta, eu o ajudarei a conseguir o que deseja. Sua arrogância fará com que você seja morto um dia. Ela disse enquanto virava o rosto para o palco e desistia de discutir com César. Enquanto isso, foi dado o sinal para a licitação e logo as pessoas começaram a licitar. 91 moedas de ouro. 95 moedas. 97. Então Vicente entrou no leilão, chamando a atenção de muita gente para sua varanda VIP. 140 moedas de ouro. Ele disse calmamente enquanto seu quadro de licitações indicava que ele estava à frente na licitação para tal planta. Imediatamente após o seu lance, o leiloeiro olhou para onde Vicente estava e viu um mascarado de nível 5. Ao mesmo tempo, o Visconde olhou para César e outros nobres locais nas proximidades e percebeu que este mercenário não estava ali sem o seu objetivo de compra. Algumas pessoas que compareceram a esses leilões foram ver quem venceria cada lance nas disputas que poderiam ocorrer após o leilão. Quando viram que César estava lá mais cedo, muitos nobres locais pensaram que ele não daria lance em nada e se juntaria à aventura noturna pós-leilão. Mas com a sua primeira oferta, todos perceberam que ele não era apenas um aproveitador à espera de uma oportunidade, mas que pretendia comprar coisas. Vicente. Shelby olhou em sua direção de onde ela estava. Enquanto isso, quem não conhecia Vicente ou César, gente de fora da Milfol, notou o primeiro da área VIP licitando. Lívia olhou para os dois mascarados e depois para Shelby. Parece que as autoridades locais estão bastante interessadas nestas pessoas. Ela comentou com seus dois companheiros de viagem. Que estranho. Porque até o Visconde parece estar interessado nessas pessoas. O antigo conselheiro de Lívia murmurou, vendo que o Visconde Simmons parecia um pouco irritado ao olhar para Vicente.
Nicolas então gesticulou para um dos homens que veio com seu grupo e ordenou: descubra quem são essas pessoas. Sim, jovem mestre Grant. Ao mesmo tempo, Sara lançou um olhar penetrante para César, vendo que ele pretendia gastar suas moedas neste evento. Se algum item de defesa de terceiro grau for leiloado mais tarde, devemos participar do leilão se César o fizer. Não podemos deixá-lo levar nenhum item de defesa de terceiro grau. Ela comentou com seu companheiro no leilão. Sim, senhorita Mercer. Enquanto vários magos falavam de Vicente, a maioria dos seus concorrentes à Filipêndula Jaburan desistiu após o aumento ridículo das licitações. O valor justo da planta era de 139 moedas de ouro. Mas como ele já havia oferecido mais do que isso no início do leilão, muitos interessados pensaram que seria difícil superá-lo. Mas nem todos desistiram. 145 moedas de ouro. Alguém na audiência geral disse, chamando a atenção do povo de Milfol, que sabia quem era César e como seria tolo fazer uma oferta contra ele. César estava tentando assumir o controle daquela fábrica de acordo com as regras. Se alguém ficasse em seu caminho, o que aconteceria? César era um tirano que podia passar por cima dos corpos de seus inimigos, segundo muitos nobres locais. Disse Vicente, 150 moedas. 151. Que idiota! Ele não sabe contra quem está apostando. Os murmúrios se espalharam pelo teatro à medida que o valor da planta do segundo estágio aumentava. Fim do capítulo. Capítulo 367. Outra classificação de itens. 160 moedas de ouro. Vicente aumentou ainda mais o seu lance, falando num tom mais alto e insistente. O homem que discutia com Vicente, alguém de fora de Milfol, cerrou os punhos ao ouvir isso e olhou para o terceiro andar do teatro, onde ficava a sala do jovem. Infeliz! Esta pessoa amaldiçoou o mascarado, mas não pôde continuar a licitar, pois só tinha 158 moedas de ouro para este leilão. Muitas outras pessoas presentes, incluindo membros do Templo do Despertar de Milfol, estavam interessadas na planta em questão. Mas como César estava tão interessado neste item, ninguém desta cidade quis se envolver na disputa com ele. Esse desgraçado já está no final da segunda etapa. Não sei como ele está fazendo isso, mas a mana dele está crescendo muito rápido. Um nobre local que queria tal planta também amaldiçoou César, insatisfeito com o rápido crescimento de tal mercenário local. O leiloeiro não se importou com as disputas locais e por que tantas pessoas pararam de licitar depois que Vicente entrou na disputa. Ao ver que ninguém mais aumentava os lances, contou até 3, encerrando a disputa pela Filipêndula Jaburan. O lance vencedor deste concurso é do senhor e da senhorita da sala 33. Por 160 moedas de ouro fecho a venda do lote 3. Ele bateu o martelo em uma pequena mesa à sua frente. Com isso, alguns comentários foram feitos enquanto a equipe do leilão voltava para as salas VIP, carregando os relatórios dos próximos 3 itens a serem leiloados. Quando uma mulher muito bem vestida com um vestido preto e branco entrou em sua sala VIP, Vicente logo a ouviu exigir as moedas prometidas no item anterior. Aqui estão as 160 moedas de ouro. Ele os entregou a ela quando recebeu um pedaço de papel que deveria assinar indicando suas responsabilidades e direitos em relação à compra. Isso ficaria com a organização do leilão como prova e, se algo desse errado, poderia ser usado contra ele no futuro. Mas tudo isso foi burocracia e, assim que a mulher confirmou as 160 moedas de ouro, fechou negócio com Vicente e foi embora, deixando o documento com os relatórios dos próximos 3 itens a serem leiloados. Ao ler o relatório, Vicente e Laila viram que os 3 itens seguintes ainda eram de segundo ano, desta vez com um feitiço de classificação verde, uma espada e uma pílula. O que era uma classificação verde? Bem, alguns recursos podem ser classificados de 2 maneiras. Na verdade, todos os itens artificiais poderiam ser classificados de 2 maneiras. O primeiro era aquele que dizia para que tipo de mágico era mais adequado. Por exemplo, algo do terceiro grau seria sempre mais adequado para um mágico do terceiro estágio.
Alguns itens desta classificação podem ser úteis para aqueles que são mais fracos ou mais fortes, mas em geral, a sua utilização por pessoas diferentes das indicadas seria um desperdício. Essa foi a classificação usual de itens artificiais. Porém, houve um segundo nível relacionado à qualidade do item dentro da primeira classificação. Essa classificação era igual à classe de talento, do mais baixo, vermelho, ao mais alto, roxo. Essa classificação serviu para indicar que tipo de item era adequado para cada faixa de talento. Por exemplo, um feitiço vermelho era mais apropriado para alguém com talento vermelho. Os feitiços verdes eram mais apropriados para pessoas com talentos verdes. Quanto maior o nível, mais complexos e poderosos eram as ferramentas, feitiços e recursos. Mas esta complexidade também significava que eram mais difíceis de aprender. Por mais incrível que fosse ter algo de alto nível, não era realista para a maioria das pessoas ter, digamos, um feitiço de nível superior ao seu talento, porque não seriam capazes de entendê-lo. Por outro lado, geralmente era difícil encontrar bons feitiços à venda ou de graça. Como resultado, magos mais talentosos muitas vezes tinham vários feitiços de qualidade inferior ao seu talento. Porém, alguns itens não seguiram essa classificação porque não fazia sentido em todos os casos. Esse foi o caso dos itens feitos pelos ferreiros e dos recursos feitos pelos alquimistas. Nestes dois casos, o item com maior eficiência ou pureza foi quase sempre a melhor escolha. No caso das pílulas e poções, isso era ainda mais extremo. Pessoas altamente talentosas geralmente não precisavam de recursos muito desafiadores, enquanto pessoas com pouco talento precisavam dos melhores recursos para avançar. Devido a exceções como esta segunda classificação artificial de itens não foi usada para todos os tipos de recursos ou itens. Mas esta classificação serviu bem ao seu propósito no caso dos feitiços. Enfim, olhando os próximos itens, Layla perguntou a Vicente: "Você vai continuar comprando coisas? Este feitiço parece muito bom. Como você já comprou algo de valor, não faz diferença se você continua ou para." "Você é muito chata, Layla", murmurou Vicente. "Mas não participarei das próximas 3 disputas. Por mais interessantes que sejam esses itens, não tenho necessidade urgente. E alguns deles acabarão em nossa posse mais tarde." "Sério?" Ela olhou para ele de soslaio enquanto o leiloeiro voltava com o terceiro item. O leiloeiro falou novamente: "Tudo bem agora. ... Depois de mais 20 minutos, os próximos 3 itens de segundo grau seriam leiloados por entre 151,90 moedas de ouro cada, até que a equipe do leilão entregasse novamente os relatórios dos 3 itens seguintes. Desta vez, apareceram nos relatórios dos leiloeiros os 2 primeiros itens do terceiro ano a serem leiloados naquela noite, incluindo o miolo de atum colorido que os irmãos de Nova haviam falado a Vicente. O último leilão do item de segundo grau foi relativamente rápido e quase nenhuma das áreas VIP se preocupou em prestar atenção ao item sendo leiloado por 195 moedas de ouro. Vários grupos pararam de se concentrar nos primeiros itens do terceiro ano, e alguns indivíduos até começaram a negociar entre si caso os lances para esses itens ficassem muito altos. Havia recursos que poderiam ser compartilhados entre várias pessoas. Esse foi o caso das plantas, das partes dos animais, dos minerais e assim por diante. Mesmo sendo um leilão onde todos tinham que dar lances e apenas uma pessoa poderia levar o item, ainda era possível os grupos se reunirem e levarem algo juntos. Quando a licitação para o último item da segunda série terminou, o leiloeiro Joshua logo presenteou a todos no teatro uma enorme caixa contendo um cérebro gelatinoso rosa, item de interesse da família Ben. Este é o cérebro do atum colorido, uma fera em seu terceiro estágio quando foi caçada a 50 quilômetros da costa de Ironcrest. O cérebro desta fera pode ser considerado um recurso de terceiro grau, útil para produzir pílulas, poções, especiais pratos e iscas para feras aquáticas de alto nível. Joshua fez a apresentação inicial do item em leilão. Fim do capítulo. Capítulo 368. O 10º item da noite.
O lance inicial para o cérebro de atum colorido é de 450 moedas de ouro, com aumento mínimo de 10 moedas de ouro. Quando Joshua anunciou a oferta inicial, Mira e Max se entreolharam enquanto os dois magos que tinham vindo à cidade para acompanhá-los assumiram suas posições na extremidade da sala. 450 moedas de ouro. O valor real do cérebro de atum colorido é de pelo menos 650 moedas de ouro. Max comentou com sua irmã. Nosso pai nos deu 800 moedas de ouro para levar o cérebro para Dryhaven. Então, vamos tentar obtê-lo. Ela cerrou os punhos enquanto sentia o cheiro de peixe do pedaço de atum. Mas isso não é pouco. Max preocupado, lembrando-se dos lances anteriores para os itens da segunda série. Os itens leiloados anteriormente foram vendidos por até 150% de seu valor justo de mercado. Isso significa que o cérebro de atum colorido poderia ser vendido por cerca de 1000 moedas de ouro. Isso nos colocaria 200 moedas negativas, irmã. Não vamos nos precipitar. Por mais nutritivo e saboroso que seja o cérebro de atum colorido, poucas pessoas pagariam 1000 moedas de ouro por um ingrediente em um prato. Somente pescadores como nós o acharão valioso. Mas a maioria dos pescadores não pode pagar tanto por isso, e talvez não tenhamos muita concorrência aqui hoje. Mira tentou ser otimista. Espero que sim. Não pensei que o cérebro em leilão seria tão grande. Se soubéssemos, papai teria nos dado mais moedas. Max disse enquanto começava a suar. Enquanto ele e sua irmã se preocupavam com isso, o clima na sala VIP do Visconde Simmons era diferente. Marcos, o que você acha de comermos cérebro de atum colorido no seu casamento? Ele perguntou ao filho com um amplo sorriso no rosto. Ouvi dizer que o jovem mestre Grant está na cidade. Se eu usar esse cérebro, poderemos convidar um representante da família Grant para o seu casamento. Um amplo sorriso apareceu no rosto de Marcos com as palavras do Visconde. O cérebro de atum colorido estava delicioso. Ele também tinha ótimas propriedades que poderiam aumentar a densidade de mana até mesmo dos magos e melhorar a capacidade de compreensão de todos os magos abaixo do 4º estágio. Alguém como o Visconde teria que comer algumas porções de uma refeição feita com aquele grande cérebro com mais de 500 quilos de massa. Mas alguém como Marcos poderia obter uma melhoria muito mais significativa com pequenas porções desse cérebro. Portanto, ter algo assim como prato principal na cerimônia de casamento dele e de Shelby poderia elevar consideravelmente o nível daquele evento e até mesmo atrair alguns poderes de nível superior. Contatos eram tudo o que pessoas como eles precisavam para melhorar suas posições e se tornarem mais agradáveis aos olhos do rei. Isso poderia ser mais uma coisa para a Casa Simmons alcançar o título de conde. Sério, isso seria incrível. Assim que o leiloeiro sinalizou o início do leilão, vários interessados neste item deram seus lances. 500 moedas de ouro, 550 moedas, ... 630 moedas de ouro, 800. Nos primeiros lances, o preço do cérebro subiu acentuadamente, aproximando-se do preço justo do item, até que Mira e Max fizeram o último lance, tentando assustar os demais licitantes. Merda! De onde vieram essas pessoas? Max olhou na direção de dois estandes onde magos de nível baixo e médio haviam feito metade dos lances até agora. Olhando para essas salas VIP, ele viu o quão errados ele e sua irmã estavam. 850 moedas de ouro. O Visconde Simmons levantou a voz enquanto levantava o quadro de licitações, tornando seu número o primeiro na corrida pela parte do corpo da fera marinha. Caramba! Mira cerrou os punhos de raiva, mas não pôde fazer nada além de observar a competição continuar. Vicente assistiu de sua cabine, mas não fez nada, sabendo que não poderia ajudar a família bem naquele momento. Maldito seja, Visconde, sempre no meu caminho. Mas vou deixar você pegar esse cérebro para mim. Vicente cerrou os punhos em antecipação ao fim do leilão. 870, 900 moedas de ouro. O Visconde levantou a voz, fazendo com que seu último concorrente finalmente desistisse do item.
Este leilão não era apenas para conseguir itens que são difíceis de comprar na província ou reino. Era sobre ter moedas, mas também ter força para manter os itens que você comprou. Pessoas mais fortes estavam mais confiantes em gastar mais de suas moedas porque poucos ousariam atacá-las e suas chances de manter suas compras após o leilão seriam altas. Mas, as pessoas mais fracas eram mais relutantes em gastar muito das suas moedas e, a certos preços, preferiam desistir e esperar por oportunidades posteriores. Alguns estavam interessados em outros itens neste leilão, lutas noturnas fora do teatro e que era possível conseguir alguns itens, de graça. Joshua logo anunciaria o vencedor da batalha pelo cérebro de atum colorido, o Visconde Simmons, que prometeu 900 moedas de ouro. 15 minutos depois, o segundo. O item de terceira série foi leiloado até que os próximos 3 itens da mesma classe fossem anunciados com a divulgação dos seguintes relatórios. Desta vez, alguns dos recursos esperados por muitos dos jogadores mais fortes deste leilão estariam no palco para serem disputados pelos participantes do evento. Esse foi o caso de Fear Anise, Seal of Spirits e Divine Goblet, o que fez com que todo o público discutisse sobre eles e seu alto valor. Do Visconde Simmons ao grupo de Lívia, Shelby, representante da senhorita Morte, e Vicente começaram a agir mais entusiasmados, todos interessados em algum desses 3 itens. Os próximos 3 itens são bastante valiosos. Parece que muitas pessoas nas salas de leilões VIP vão se juntar à luta agora. Laila comentou com Vicente. Isso é natural. O próximo item é um ingrediente importante para tornar os recursos artificiais compatíveis com os mágicos do Caminho das Trevas, mas os seguidores do Caminho da Luz também podem usá-lo para lutar contra seus oponentes do Caminho das Trevas. Em seguida, haverá uma luta por um item que pode até mesmo selar a alma de um ser de terceiro estágio. É uma arma valiosa para todos. Comentou Vicente, interessado em quem levaria cada um desses itens. Enquanto outros presentes no leilão falavam da mesma coisa que eles, o 10º item da noite apareceu no palco, fazendo com que até Thorne se sentisse um pouco excitado no espaço de consciência de Vicente. Mestre, este deve ser o recurso que a mulher procura. É realmente muito forte em termos de negatividade. Thorne disse enquanto todos no leilão viam uma planta com folhas roxas e pretas aparecer no palco. Fim do capítulo. Capítulo 369. O valor do medo anis. Oh, então é isso. Vicente estreitou os olhos enquanto se concentrava na planta com suas folhas roxas e pretas particularmente incomuns. Este é o medo de anis. É uma planta medicinal com negatividade sólida e seus elementos negativos puros. Qualquer mago do Dark Path que o consuma ou seus derivados experimentará vários benefícios, desde purificação de mana até aumento de poder. Quando um mago absorve um recurso com a mesma afinidade elementar que o seu, ele naturalmente experimentaria algumas melhorias. Por exemplo, se o mestre comprasse esta planta, você poderia aumentar a qualidade do seu primeiro pentagrama da sua segunda gema mágica, melhorar seus reflexos e sentidos, e também sua resistência a esta segunda forma mágica. Hoje, seu corpo não está pronto para usar todo o poder do Trono das Trevas, mestre. Você pode prepará-lo fortalecendo-se cultivando sua primeira forma mágica ou usando recursos diretamente relacionados à sua segunda forma mágica. A segunda opção seria definitivamente mais rápida para você poder usar esse poder supremo sem ficar gravemente exausto após o uso. Em suma, os poderes mágicos estavam associados aos elementos, e quanto mais um mago trabalhasse em sua afinidade ou resistência elementar, melhor melhorariam suas habilidades gerais. No caso de Vicente, se ele consumisse algo relacionado aos elementos relâmpago e terra neste momento, seus 2 primeiros pentagramas de sua primeira forma mágica melhorariam em qualidade e se aproximariam dos graus seguintes. Por exemplo, a sua capacidade de afetar as partes metálicas dos corpos vivos desenvolver-se-ia, e ele seria capaz de o fazer com mais clareza. Seu alcance aumentaria e até mesmo sua mana se desenvolveria um pouco, aproximando-o do terceiro estágio.
Isso era apenas o básico, mas tudo mudaria com um mago que melhorasse sua qualidade, o que poderia até aumentar sua expectativa de vida. É por isso que tais recursos eram tão valiosos, capazes de mover um mago do caminho das trevas para uma cidade dominada por magos do caminho da luz. Oh, do jeito que você está falando, parece que você quer que eu concorra com aquela pessoa, velho Thorne. Vicente comentou. De jeito nenhum. Estou apenas apontando o valor deste item para o mestre. Encontrar esses recursos pode ajudá-lo muito. Mas esse não é o caso de Fieranize. Infelizmente, esta mulher está aqui, e é melhor que o mestre não se envolva com ela. Apenas lembre-se do que eu disse, e se você conseguir colocar as mãos em itens semelhantes no futuro, tudo bem. Thorne respondeu, ok, mas contanto que o mestre siga com os locais da ordem do cataclismo que tenho em mente, você já terá vários recursos semelhantes ou melhores que este em leilão. Thorne acrescentou, veremos isso no futuro. Enquanto os dois conversavam, o leiloeiro anunciou o preço inicial do Fieranize em 500 moedas de ouro, com um aumento mínimo de lance de 10 moedas. Assim que a licitação começou, alguns ignorantes licitaram esta planta medicinal rara nesta parte do continente. Ainda assim que o representante da senhorita Morte fez sua oferta, praticamente todos os licitantes desistiram do item. 700 moedas de ouro. Ela disse. Várias pessoas nas salas VIP e na área comum do teatro sentiram um arrepio na espinha. Mesmo sem usar sua mana para dominar seus oponentes, sua aura natural foi suficiente para assustar quase todos ali. Aquela mulher, Joshua olhou para a sala VIP onde essa pessoa estava, percebendo que os participantes do leilão estavam sendo oprimidos por ela, mas ela não tinha feito nada além de falar. Só a voz dela foi suficiente para assustar quase todo mundo no evento. Então foi por isso. Lívia pensou consigo mesma enquanto observava essa pessoa, sentindo que essa mulher era ainda pior do que parecia. Espero que ela não entre na competição pelos meus recursos de interesse. O Visconde Simmons também olhou para essa mulher, ciente de que teria problemas com tal pessoa se ela tivesse motivação para competir contra ele. Felizmente, ele não tinha interesse em Fieranize. Mas esse não foi o caso dos membros do Templo do Despertar local. Aquele maldito mago do caminho das trevas. Mestre assistente do templo se encerrou os punhos, mas não desistiu de Fieranize. 730 moedas. Ele levantou a voz, chamando a atenção de todos no leilão. Mas quando viram quem ele era, entenderam por que ele ousou competir com aquela mulher. Ele era membro da Congregação do Apocalipse. Quem teria coragem de fazer alguma coisa com ele? Aquela mulher era assustadora, mas ela poderia incomodar a maior organização do continente. Se alguém agisse contra os membros do templo local depois que eles comprassem um item com afinidade com elementos negativos, ficaria evidente de onde veio o agressor. Naquela época, essa pessoa, ou mesmo a Senhorita Morte, seria capaz de escapar da perseguição da maior organização do continente. É preciso dizer que a Congregação do Apocalipse não era um grupo que esquecia as coisas. Vingavam até a morte de membros de baixo escalão e eram temidos como uma organização vingativa que punha sem piedade, sempre aplicando as penas máximas. Por ser membro da religião mais respeitada do continente, Sim estava disposto a correr qualquer risco. Ele estava praticamente garantido a posse de tal recurso desde que ganhasse o leilão com seus lances. A mulher envolta na escuridão olhou para Sim e apertou suas mãos com força, entendendo a origem do homem e por que ele ousou ficar contra ela. Seu maldito cachorro da Congregação do Apocalipse. Você acha que vai ficar com Fieranize? Continue sonhando. 800 moedas de ouro. Ela levantou a oferta, imaginando que aqueles membros do templo local não poderiam competir com ela. Por mais que fossem membros da maior organização do continente, não estavam ali para representar a Congregação do Apocalipse, mas para obter recursos para si com suas próprias moedas. Seus limites não eram iguais aos de sua religião. 810. Mestre assistente do templo Sim gritou, olhando na direção desta mulher. Puta!
Se você quiser Fieranize, terá que pagar caro por isso. Ele pensou para si mesmo. Por que os mágicos de uma organização do Caminho da Luz desejariam uma planta medicinal adequada para os praticantes do Caminho das Trevas? Recursos com afinidades opostas às dos mágicos nunca beneficiariam aqueles que os consumissem. No entanto, isso não significa que esse tipo de recurso não tenha utilidade ou valor para pessoas como Assistant Temple Master Sim. Com Fieranize, ele poderia deixar de retirar do mercado um recurso útil para os mágicos do Caminho das Trevas, o que por si só enfraqueceria os praticantes desse caminho, até mesmo criar armas e recursos que poderiam atacar os mágicos do Caminho das Trevas. Recursos como Fieranize eram venenos naturais para os magos da luz. Mas com o trabalho dos profissionais certos, eles poderiam se tornar armas venenosas até mesmo contra os mágicos do Caminho das Trevas. Esse era o principal interesse de alguém como Sim. Fim do capítulo. Capítulo 370 Grande disputa pelo selo dos espíritos. 900 moedas de ouro. O emissário da senhorita Morte disse em um tom mais alto, fazendo Sim tremer de raiva. 910. 1000 moedas de ouro. Ela gritou enquanto se impedia de se levantar. 1010. 1100. Ela gritou, já que você quer tanto o Fieranize, fique com ele. Não é tão importante para nós, disse o mestre assistente do templo Sim depois de receber o lance mais alto da noite até agora, forçando a mulher a pagar 40% a mais do que o valor justo de Fieranize. Houve silêncio após suas palavras quando o leiloeiro finalmente bateu o martelo, garantindo Fieranize ao representante da senhorita Morte pela insignificante soma de 1100 moedas de ouro. O que foram 1100 moedas de ouro? Foram 1,1 milhão de moedas de bronze, o suficiente para um humano comum de primeiro estágio pagar suas contas básicas por 1000 anos. Mesmo com recursos especiais, tal pessoa poderia viver no máximo 200 anos. Isso seria suficiente para uma família fraca pagar as contas de pelo menos 5 gerações diferentes. Mas mesmo magos comuns podem levar de 2 a 3 anos para coletar aquela quantidade de moedas de ouro, o que é impressionante para gastar em uma noite. Os mais fracos daquele teatro começaram a falar sobre isso depois que a briga pelo Fieranize terminou, apreciando a capacidade de gastar moedas que alguns deles tinham. Enquanto isso, a mulher envolta em trevas efetuava o pagamento, garantindo-lhe a posse de tal recurso. E assim o próximo item, o selo dos espíritos, foi logo apresentado pelo leiloeiro Joshua. Ao mostrar este item, os licitantes ficaram em silêncio novamente, pois viram um dispositivo especial que seria muito útil nas batalhas de terceiro estágio. Sir Joshua mostrou o item à sua esquerda, uma placa de metal com várias inscrições e círculos mágicos embutidos nela. Este é o selo dos espíritos, um dispositivo mágico altamente complexo criado por engenheiros e feiticeiros. Seu nome é muito descritivo de suas propriedades. Seu uso principal é selar espíritos. No entanto, isso não se aplica apenas a fantasmas e outros tipos de espíritos que se separaram de seus corpos físicos. Este item pode ser usado em batalha para destruir a alma de um oponente mais fraco que o item ou até mesmo para impedir alguém de nível semelhante ou ligeiramente superior. Esta ferramenta para enfraquecer seus poderes em mais de 35% e não ser capaz de usar seu terceiro pentagrama. Como você pode ver, este é um item muito valioso que tem o potencial de desequilibrar uma batalha acalorada ou até mesmo tirar a vantagem de um oponente e deu ao usuário do selo de espíritos. Portanto, o preço inicial deste item é de 600 moedas de ouro, com acréscimo mínimo de 20 moedas. Shelby ouviu isso e cerrou os punhos ao ver o item que queria comprar naquela noite. Ela estava lá originalmente para determinar como a cidade se sairia após o leilão. Sua missão era saber quem tinha o quê, quem estava perseguindo quem e, a partir daí, avançar com seus aliados da maneira mais eficiente possível no final da noite. Mas quando ela viu um item que poderia dar uma enorme vantagem ao seu dono, ela não pôde deixar de se interessar. Quem o tivesse ao final do leilão teria uma vantagem difícil de ser superada.
Todos os concorrentes no leilão teriam mais dificuldade em competir contra o proprietário de tal item ou ainda mais difícil manter os seus bens contra o proprietário de tal item. Assim que as licitações foram divulgadas, ela se juntou a mais de 15 concorrentes ao selo dos espíritos para licitar esse artefato. 600 moedas de ouro, 620 moedas, 640, 890 moedas de ouro. Não apenas Shelby juntou-se à disputa, mas também Lívia, Vicente, Visconde Simmons e assistente do mestre do templo Sim. Mas no momento em que viu que Shelby queria o item, Vicente decidiu desistir e deixou seu aliado lutar sozinho por ele. Se ela comprar este artefato, posso pegá-lo emprestado e enganar nossos concorrentes fazendo-os pensar que está com ela. Ele pensou para si mesmo. A licitação continuou. 990 moedas de ouro. Shelby disse que vários dos interessados permaneceram na competição. Isso foi especialmente verdadeiro para Lívia, que disse com um sorriso. 1020 peças de ouro. O Visconde Simmons gritou. 1100 moedas. 1120. Outro concorrente aumentou o preço novamente. 1320 moedas de ouro. Shelby gritou, vendo que ela teria que gastar grande parte de suas reservas se quisesse garantir esse artefato mágico. Marcos olhou atentamente para sua noiva, sem entender por que ela queria gastar tanto com aquela ferramenta. Enquanto isso, o pai de Shelby observava com os olhos arregalados a filha fazer uma promessa absurda que nem ele poderia fazer tão casualmente. Onde ela conseguiu essas moedas? Ele se perguntou. Shelby recebia sua mesada como filha do Barão Staples. Ela também trabalhou em uma academia local e ocasionalmente fazia missões como mercenária. Mas ela era apenas uma acólita e seu salário não era alto. Se um mago demorasse 2 ou 3 anos para coletar 1000 moedas de ouro, um acólito poderia levar 3 vezes mais tempo para coletar a mesma quantia. Mas Shelby teve menos tempo desde o seu despertar do que seria necessário para coletar tantas moedas. Vou falar com aquela garota amanhã. Ele pensou que o lance mais alto para o selo dos espíritos chegava a 1500 moedas de ouro. Neste ponto, apenas Lívia e Shelby estavam competindo, e até mesmo o Visconde Simmons desistiu porque o custo do item já havia ficado muito alto. Vou pedir a Shelby que compre para nós. Marcos usará este artefato no futuro. O Visconde pensou consigo mesmo enquanto o conselheiro de Lívia começava a suar frio. Senhorita, por favor, pare. Não podemos arriscar tanto. E se a garota da Staples não fizer um lance que supere o seu? O que faremos então? Não se esqueça das regras do leilão. O homem ao lado de Lívia e Nicholas disse. Nicholas apoiou muito sua noiva, mas neste momento ele teve que impedi-la. Lívia, não dê mais lances. Se Shelby não aumentar o último lance, eu cobrarei o resto das moedas. Mas se ela fizer isso, você terá que desistir. Ok, ela disse, não muito satisfeita, mas imaginando que Shelby sangraria o suficiente pelo que ela tinha feito. 1600 moedas de ouro. Shelby gritou enquanto Molly e Mira observavam tremer de raiva da mulher verde. Se não fosse Lívia, ela poderia ter levado o artefato por menos de 1400 moedas de ouro. Mas nada poderia ser feito a respeito e logo o leiloeiro bateu o martelo, encerrando a disputa pelo selo de espíritos e garantido para Shelby por 1600 moedas. Fim do capítulo. O pensamento é o ensaio da ação, Sigmund Freud.